Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, no qual a gente vai estudar o tópico de função afim. Nós vimos em sala alguns exemplos de funções e plotamos alguns pontos dos gráficos dessas funções no plano cartesiano, né? E algumas dessas funções tinham como gráfico aparentemente uma reta, né? E hoje a gente vai ver que toda função afim, logo logo a gente vai ver a caracterização aqui, tem como gráfico precisamente uma reta. Mas o que vem a ser uma função afim? Toda função que a regra dela é desse tipo, f de x igual a x mais b, com a e b números reais fixos, é chamada função afim, tá? Então, isso aqui é uma função afim. Os números a e b, o a é chamado coeficiente angular e o b, por vezes, é chamado termo livre. Tá? Nós veremos que, como o próprio... Opa, eu escrevi angular, né? Como o próprio nome sugere, esse coeficiente angular está relacionado com o ângulo que a reta vai formar com o eixo x, tá? Com a inclinação da reta. Tudo bem? E aí a gente já viu alguns exemplos dessas funções, né? Eu não vou me ater aqui a ficar trabalhando com mais exemplos e já vou diretamente para a parte da constatação de que o gráfico de uma função como essa necessariamente é uma reta. Um primeiro caso a ser avaliado, assim, mais imediato, é que quando o coeficiente a vale zero, a função é constante e igual a b. Então, para qualquer valor de x que eu colocar, f de x vai ser b. De modo que os pontos do gráfico serão os pontos... O gráfico da função f será formado pelos pontos da forma x no domínio, né? Que nesse caso é toda a reta real, e b, então x real. Ou seja, os pontos do gráfico serão os pontos que têm a segunda coordenada fixa e igual a b. Então, se, por exemplo, o b vale... Se fosse f de x igual a 2, então o conjunto que compõe o gráfico seria essa reta horizontal, né? Porque eu pego, por exemplo, x, f de x é 2, está aqui. Aí x2, f de x2 é 2, está aqui. Para qualquer número, f desse número vai ser 2. Então, o conjunto dos pontos que tem a segunda coordenada igual a 2 seria o gráfico. E aí dá sempre uma reta horizontal. Se fosse b aqui, por exemplo, a reta passaria aqui por b, né? Uma reta horizontal. Então, nesse caso, né, onde o coeficiente angular é zero, o ângulo que a reta faz com o eixo x é zero, né? E ela é constante, de fato é uma reta. Mas de modo geral, vamos assumir que o a não é zero, tá? De modo geral, se a gente tem ali f de x igual a x mais b, e nós vamos trabalhar com a plotagem dos pontos do gráfico no plano cartesiano, eu posso pensar da seguinte maneira, para provar que isso aí necessariamente vai dar uma reta. Se eu escolher três números reais aqui, x1 menor que x2, que é menor que x3, 3 pontos quaisquer, tá? Pega sem perda de generalidade, vamos assumir que estejam aqui na parte positiva do eixo x. Para cada um desses pontos, nós teríamos f de x1 igual a x1 mais b, f de x2 igual a x2 mais b, f de x3 igual a x3 mais b. Então, imagina que está aqui ax1 mais b, ax2 mais b, ax3 mais b, tá? Só para ilustrar. E aí nós obtemos 3 pontos do gráfico da função. O ponto A, que é x1, ax1 mais b. O ponto B, que é x2, ax2 mais b. E o ponto C, que é x3, ax3 mais b. Então, esses pontos vão estar aqui
no plano, né? Eu quero constatar que esses pontos de fato pertencem a uma mesma reta, ok? E uma maneira de fazer isso seria pensar no que aconteceria se eles não pertencessem a uma mesma reta. Se eles não pertencessem a uma mesma reta, por exemplo, aqui está o A, aqui está o B e aqui está o C. Se eles não fossem colineares, fosse uma coisa assim, vou extrapolar um pouco, tá? Se fosse desse jeito, quando eu considerasse o triângulo ABC, 3 pontos não colineares determinam um único triângulo, né? Eu teria que a distância entre A e B seria menor que a distância entre A e... Desculpa. A distância entre A e C seria menor que a distância entre A e B mais a distância entre B e C, por conta da desigualdade triangular. Para qualquer triângulo, se você pega dois de seus lados e soma, o resultado é maior do que o terceiro lado, tá? Então, se por acaso eu calcular a distância entre A e C, a distância entre A e B e a distância entre B e C, e constatar que esse valor é igual a esse mais esse, esses 3 pontos não seriam vértices de um triângulo, porque senão eu estaria contradizendo a desigualdade triangular. Eles teriam que ser necessariamente colineares, pontos pertencentes a uma mesma reta, ou seja, eu teria o seguinte: a distância entre A e B mais a distância entre B e C igual à distância entre A e C, né? Então, esse valor mais esse valor igual esse valor, caracterizando então pontos colineares. É exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Se eu pego aqui, aplico a fórmula para a distância entre pontos, no caso para os pontos A e B, o resultado seria raiz de x2 menos x1 ao quadrado, essa coordenada menos essa ao quadrado, mais isso menos isso ao quadrado. Os fatores b se cancelam, colocando o a em evidência. A, x2 menos x1, tudo ao quadrado. Então fica a quadrado, x2 menos x1 ao quadrado. Eu posso colocar em evidência x2 menos x1 quadrado. Então aqui multiplica 1 mais a quadrado. E isso é a mesma coisa que x2 menos x1. Admitindo aqui que o x2 é maior que x1. Se não fosse, eu colocaria em módulo aqui, né? Raiz de 1 mais a ao quadrado, tá? Perceba que se eu troco, por exemplo, B por C, quero calcular a distância entre A e C, só o que vai mudar é o índice de 2 para 3, né? Então a gente vai obter exatamente a mesma coisa aqui, só que trocando 2 por 3. x3 menos x1, raiz de 1 mais a ao quadrado. E de modo semelhante, a distância entre B e C vai ficar raiz de x3 menos x2 ao quadrado mais a quadrado, x3 menos x2 ao quadrado, que vai resultar em x3 menos x2 raiz de 1 mais ao quadrado. Agora, repara que se eu pegar a distância entre A e B, que é isso aqui, e somar com a distância entre B e C, que é isso aqui, a gente coloca a raiz de 1 mais a ao quadrado em evidência. E o resultado vai ser raiz de 1 mais a ao quadrado vezes x2 menos x1, que é isso aqui, mais x3 menos x2, que é isso aqui. Cancela o menos x2 com o x2 e fica x3 menos x1 raiz de 1 mais ao quadrado, que é justamente isso aqui, né? A distância entre A e C. Então, nós temos que isso é igual à distância entre A e C. Então, a distância entre A e C coincide com a distância entre A e B mais a distância entre B e C. Caracterizando, a distância entre A e C é igual a isso mais isso, 3 pontos colineares. Então, o que a gente fez? Nós pegamos 3 pontos quaisquer
do gráfico da função afim e constatamos que eles pertencem a uma mesma reta. Em particular, isso nos facilita muito, né, a tarefa de encontrar gráficos de funções afins. Digamos que eu tenho aqui as seguintes funções afins. f de x igual x mais 3 e f de x igual menos 2x mais 1. Como eu já sei que os gráficos são retas, eu só preciso encontrar 2 pontos de cada gráfico, porque 2 pontos distintos determinam uma única reta. Então, por exemplo, aqui se o x for 1, f de x vai ser 4. Então, esse é um ponto do gráfico. Se o x for 0, f de x vai ser 3. Então, é outro ponto do gráfico. Então, eu já posso plotar o gráfico aqui da seguinte maneira. Se o x for 1, f de x vai ser 4. Então, esse aqui é um ponto do gráfico. Se o x for 0, f de x vai ser 3. Então, esse é um ponto do gráfico. Então, eu já sei que a reta, que é o gráfico dessa função, é precisamente essa aqui, que passa por esses 2 pontos. Tá? No segundo caso, se o x for 0, f de 0 é 1, então a gente tem o ponto 0, 1. E quando o x é 2, por exemplo, vai dar menos 4 mais 1, o f de 2 é menos 3. Então temos 2 pontos aí também, né? Posso vir aqui no gráfico e plotar esses 2 pontos. Quando o x vale 0, y vale 1, então passa por esse ponto aqui. Quando o x vale 2, o y vale menos 3, então passa por esse ponto aqui. E aí basta ligar os 2 pontos, né? E nós temos o gráfico da função. Perceba que o primeiro gráfico, se eu não me engano, era esse aqui, né? Era uma reta inclinada aqui para cima, né? Uma reta que a gente diz crescente. Já o segundo, uma reta inclinada para baixo, uma reta decrescente. Isso está relacionado, conforme a gente vai ver mais à frente, aos valores dos coeficientes de x aqui, dos coeficientes angulares, né? Se é positivo, crescente. Se é negativo, decrescente. Claramente, quando o coeficiente angular é 0, a gente viu que a reta vai ser horizontal, né? Constante. Bem, então, de modo geral é isso, né? Para plotar gráfico de função afim, eu preciso só de 2 pontos, que sempre vai ser uma reta. Determino 2 pontos quaisquer, escolhendo convenientemente o x e calculando f de x. E traço a reta que passa por esses 2 pontos. Espero que isso ajude vocês. Bons estudos, um abraço e até mais.